É um processo que exige lealdade e coragem, né? Porque numa situação difícil dessa, né, quando você está numa crise de resultado, como você bem falou, nem sempre de desempenho, né? Em alguns jogos a gente teve realmente um desempenho abaixo do adversário ou abaixo do que a gente pode produzir, mas isso não foi a tônica em todos esses jogos que a gente teve os resultados negativos. Mas é preciso ter a coragem de assumir as responsabilidades por aquilo que precisa melhorar, né? Isso precisa ser identificado, isso precisa ser compartilhado dentro do trabalho da comissão, dentro do trabalho do grupo e atacar com ações, né? E poder atacar com ações. E quando a gente pode treinar, e essa semana foram 3 treinos, né, assim, mais aquisitivos, e os pontos que a gente vinha sofrendo mais, invasão da área do adversário, usar muito pouco os movimentos e as bolas de canal, por exemplo, né? O nosso controle de profundidade em algumas situações de bola longa ou bolas diagonais, usar mais o fundo de campo, quer dizer, em alguns momentos, em alguns jogos a gente usou bem, mas estava inconsistente. Então a gente conseguiu, dentro de tudo, porque o futebol tem muitas coisas, os pontos que seriam cruciais para que a gente pudesse ter uma resposta, né, de consistência defensiva e de voltar a produzir ofensivamente. E acho que, assim como eu falei para os jogadores, né, você assumir responsabilidade por aquilo que precisa ser melhorado, ter a humildade de se mobilizar e trabalhar aquilo, né, e colocar isso como um plano de ação, isso exige um ambiente de lealdade, né? E eu acho que esse é o ambiente que a gente tem construído. Quer dizer, você vê uma sequência longa, né, sem vitórias, né, até com, na verdade, um empate e uma sequência longa de derrotas, né? Quer dizer, no futebol brasileiro, como que isso seria possível se manter um trabalho nessa situação? O trabalho se manteve por causa da lealdade dos atletas, do grupo, da coerência da gestão, né, de entender os momentos, as adversidades e as dificuldades que a gente vinha passando de forma sobreposta e que estavam prejudicando o nosso jogo. E, ao mesmo tempo, as soluções que a gente buscou foram soluções em cima de trazer uma resposta positiva e proativa dentro de campo, né? De não diminuir o seu jogo para jogar na segurança, para especular, para jogar no erro do adversário. Não, nós vamos jogar para construir. Nós vamos buscar uma reação sendo proativos, sendo criativos. Claro, nós estamos enfrentando grandes equipes, né? A qualidade da equipe do Fluminense é enorme, né? Você vê o nível dos jogadores, o nível do trabalho, aquilo que tem o retrospecto recente dentro do brasileiro, que foi o Mundial. Mas o grande desafio numa situação dessa além desse funcionamento do grupo, de lidar com a situação adversa com esses valores, e eu me sinto um privilegiado de hoje trabalhar com um grupo que funciona dessa forma e que está se construindo dessa forma, e numa instituição que também tem essa coragem, tá certo? Porque muitas vezes é muito mais fácil eximir de qualquer responsabilidade e optar por um caminho diferente, né? Então, até o próprio treinador, numa situação dessa, às vezes a própria saída pode ser um caminho mais fácil, tá certo? Mas de forma alguma, né? Então, acho que isso mostra os valores que estão norteando o dia a dia desse trabalho e desse grupo. Mas só isso não basta, quer dizer, tem que ter a questão do futebol, né? De buscar realmente embasar uma recuperação e um desempenho que possa trazer vitória, melhorando a qualidade de jogo. E para isso é preciso ter coragem para jogar também, né? Então, nós buscamos investir e estressar muito esse ponto, e eu acho que não tem outro caminho. E estão todos de parabéns, porque diante de uma sequência dessa, não é fácil manter a integridade da sua mentalidade. E acho que nós conseguimos manter a integridade da nossa mentalidade, né?
Primeiro tempo contra o Ceará, entendo que foi um jogo que a gente se encolheu um pouco, que a gente talvez não tenha conseguido se comportar dessa maneira, mas a resposta já veio no segundo tempo. A gente não conseguiu fazer o gol, mas a gente já deu essa resposta. E a gente, a partir, né, dali, deu sequência na semana de trabalho e trouxe para dentro de campo hoje. Boa noite, Fernando. Alan do Sou Paulista. Você falou um pouquinho sobre o todo agora do Bragantino nesse período, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais do seu lado pessoal. Como que foi viver esse período? Foi algo difícil para você? E se você chegou a algum momento duvidar que o clube conseguiria realmente sair dessa fase? Olha, eu não cheguei a duvidar. É claro que você sofre, né? Sofre bastante. Incomoda e você sofre, mas nós já conseguimos com esse grupo respostas importantes e decisivas em momentos de grande dificuldade. Como o colega lembrou, o final do ano passado, o início do Campeonato Paulista, 4 jogos sem vencer, e aí pega o São Paulo no 5º jogo e faz cresce muito, né, nesse momento, com a adversidade do jogo, jogar um tempo inteiro com um a menos e ainda assim produz mais que o adversário, né? O início do Brasileiro, que nos 2 primeiros jogos 1 ponto, e aí vem pegar o Botafogo, que é um dos times mais pesados do Brasil, né? Naquele momento, e enfim, acho que ainda é, com certeza. E a gente consegue a primeira vitória na competição. Então, em todos esses jogos, o que marcou a nossa postura e a nossa atitude foi a coragem para jogar futebol, para trabalhar para melhorar o nosso futebol e para buscar as soluções dentro de campo, né? Então, hoje era um jogo que a gente necessitava fazer isso e a gente conseguiu de novo. Então, além disso, além das respostas nos momentos difíceis, nós também construímos esse momento bom com consistência, né? A partir dessa vitória no Paulista até o jogo das quartas de final, a gente segue muito bem. E no Campeonato Brasileiro, a gente segue muito bem até o jogo do Bahia. Tá certo ou não? Então, quando você tem um grupo de trabalho que já provou o que é capaz, isso também te dá mais confiança nessa capacidade do grupo responder. E a gente não pode só olhar as coisas que a gente tem que fazer para melhorar, mas a gente tem que ser um pouco compreensivo com nós mesmos e com a situação que nós estávamos vivendo. Nós tivemos muitas adversidades, quer dizer, a nossa linha de 4 que mais jogou pela última vez inteira contra o Corinthians. Tá certo? Então, o ritmo de jogo, a coordenação do setor, tudo isso, num setor tão importante, impacta bastante, é claro, tá certo? E a gente vem conseguindo, com o tempo, porque alguns vêm voltando, como o Guilherme já voltou, outros que chegaram, como é o caso do Gustavo e como é o caso do Vanderlan, não é uma peça de carro que você põe lá e vai funcionar de imediato. Precisa de um tempo para se adaptar. Então você vê que hoje o Vanderlan já estava muito mais à vontade no jogo e conhecendo muito mais os movimentos que o time faz e aquilo que ele tem que fazer do que no jogo contra o Ceará. O próprio Gustavo precisava de um tempo para se adaptar. Você vê o nível de segurança com a qual ele entrou no jogo hoje. Então, além dos retornos, os retornos também não são imediatos. O Guzmán voltou, então ele vai voltar no mesmo nível que ele estava antes que ele... Não, ele vai precisar de alguns jogos para atingir o nível que ele estava. Então, eu também tinha a consciência de que a resposta a essa situação seria um processo e que teria que ter coragem para bancar os momentos difíceis, né? Então, acho que os jogadores tiveram, né? Eu tive e a direção teve. Eu acho que é um exemplo importante de que da forma como a gente deve agir nesse tipo de situação, né? Não é sempre também que você vai estar numa crise de resultados e que existem situações que têm esse tipo de justificativa, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas no caso concreto dessa situação, eram muitas adversidades, tá certo? Então também não adianta você achar que você vai planejar um jogo bem e você vai ganhar um jogo só e depois você vai pegar uma sequência só de vitória, só jogando muito bem. Quer dizer, então aos poucos a gente está ganhando corpo de novo, né? Então a gente teve
a semana do Ceará, aí, que é uma semana que, na verdade, você acaba tendo só um dia de verdade de treino com todo mundo, porque no dia da viagem é uma viagem de porta a porta, 7 horas. Como é que você vai dar um treino aquisitivo e aí você mata o jogador para o jogo? Aí a véspera do jogo é a véspera do jogo. Então, no -3 do jogo, a gente teve um treino realmente aquisitivo. Então, isso é muito pouco para você conseguir transformar tudo que você precisava. Nessa semana, a gente não viajou, ficou em casa e teve 3 dias de treino realmente aquisitivo. E vocês viram a diferença com que a gente atacou a área hoje, né? Os movimentos de definição que estavam faltando. Então, eu entendo que ainda vai ser um processo. Mas a gente está partindo dessa semana de um nível superior ao que a gente partiu da semana do jogo do Ceará, e na semana que vem a gente vai partir de um nível superior ao que a gente partiu dessa. Então a tendência é de que o desempenho vá ganhando mais consistência e melhora. A gente nunca vai poder garantir resultado. O que a gente tem que fazer é trabalhar em cima do desempenho, porque o desempenho aproxima do resultado. Seabra, Diego Pérez, Rádio 102 FM, boa noite. Seabra, o Bragantino, em outros momentos, até nas derrotas, nós conversávamos da falta de efetividade, que o time até criava, mas não era efetivo. Hoje foi com 4 minutos, fazendo 2 gols. Quando o Fluminense faz um gol e volta do intervalo, o Bragantino já faz o terceiro. Quando o Fluminense diminui, faz o quarto. Esse foi o grande diferencial na partida de hoje. O Bragantino foi efetivo e entra dentro da coragem que você mencionou? Eu acho que isso foi um diferencial, sem dúvida, né? O futebol é um jogo de poucos gols, né? Se converte muito pouco, quer dizer, quando você consegue ter uma eficácia tão alta, isso é determinante no jogo. Isso é muito determinante no jogo. Eu acho que partiu também da oportunidade de trabalhar esses movimentos, porque esse tipo de movimento de ataque à área, quando chega uma jogada rápida no fundo, quando tem uma oportunidade de um cruzamento de 3/4, né? Isso é um hábito que precisa ser construído, né? O jogador, quando ele não consegue treinar, ele fica com muito mais referência de espaço em relação à bola do que de espaço em relação ao gol do adversário. Então, e o jogo te oferece pouco dessas situações de se relacionar com o espaço em direção ao gol do adversário. Então, o volume de treino para que isso se torne um comportamento mais efetivo, o volume de treino nisso precisa ser alto, né? Então, a gente conseguiu separar dos últimos jogos oportunidades que nós tínhamos de fazer movimentos mais agudos para definição e estávamos negando esses movimentos, né? Então, primeiro ponto, a conscientização. E os jogadores receberam muito bem. Segundo ponto, nós trabalhamos. Né? Dos 3 dias da semana, nós trabalhamos 2 vezes isso, de forma assim, até um pouco volumosa, mas era muito importante. Porque o cenário do jogo sempre muda se você sai na frente, se você aproveita a sua oportunidade, né? É muito melhor você conseguir sair de uma situação de dificuldade de desempenho e de resultado se você é capaz de ferir o adversário, de fazer gol, de gerar preocupação. Porque senão, defensivamente, se você deixa de gerar perigo e gerar preocupação, você gera conforto defensivo para o adversário, você se esforça demais para roubar cada bola e ele se esforça pouco para recuperar cada bola. Foi o cenário do final do primeiro tempo. A gente sofreu o gol naquele momento, mas estava desenhado, poderia sair a qualquer momento. Por quê? Ofensivamente paramos de agredir e defensivamente estávamos passivos, né? Então a conversa no intervalo foi no sentido de ser mais proativo, agressivo, na fase defensiva e na fase ofensiva também, e que a gente não poderia abrir mão de fazer isso, porque com a qualidade que tem, se o Fluminense se sente confortável, ele vai te envolver completamente. É só uma questão de tempo, né? E de ter eficácia para converter, como aconteceu com o primeiro gol. Então, sem dúvida, é um fator determinante, mas é aquele tipo de coisa que não muda só com uma conversa. O cara precisa praticar, ele precisa fazer aquilo, precisa de um pouco de automatismo para acontecer. E aí, é claro que é diferente de um menino de base que vai precisar de 1, 2 temporadas para mudar. Isso eles já têm, está adormecido em algum lugar, né? E aí você traz a consciência com a análise de vídeo
né? Só que só isso também não basta. Precisa treinar o momento de trocar de ritmo, a intensidade que troca de ritmo, as referências de espaço para atacar lá dentro da área. E aí é isso, quando você tem a chance de trabalhar, as coisas ficam mais provável que as coisas aconteçam. Boa noite, Seabra, Leonardo da Rádio Futebol Total, parabéns pela vitória hoje, Seabra. Seabra, minha pergunta ela vai na questão de jogadores que não estão jogando tanto, não estão com tanto ritmo, e aos poucos eles vão voltando, vão entrando no elenco, como exemplo o Praxedes, que vem ganhando seu tempo, vem sendo titular, mas principalmente o Nacho, né, que em 2024 não faz um ano tão legal, vai para o empréstimo do Santos também, não dá tão bem, mas esse ano com você ele tem o melhor desempenho dele aqui no Brasil. Queria saber de você como você vê esse processo e se o Bruninho é o próximo da fila. Cara, eu acho que de novo, né? Acho que o caso do Nacho é um exemplo, na verdade, de como as coisas funcionam ali na nossa gestão técnica do dia a dia, né? Em alguns momentos ele teve pouca minutagem, poucas oportunidades, né? Mas é um jogador que tem qualidades próprias, que são importantes, que são interessantes. Então ele ataca muito bem o espaço, ele ataca bem a área e ele é um especialista em cruzamentos, né? Ele tem cruzamento de canal, ele tem cruzamento cavado, né? Ele consegue fazer passe atrasado para pênalti. Então ele tem critério e ele é efetivo nisso. Não é um jogador de tanto drible, mas ele consegue ter profundidade e ser decisivo com assistências, né? E algumas coisas a gente entendia que ele precisava melhorar no jogo dele para que ele pudesse entregar coletivamente aquilo que o time precisa em outros momentos do jogo também. E ele tem demonstrado muito empenho em conseguir entregar essas coisas, né? E isso fez com que ele se aproximasse de ter mais oportunidades, né? E acho que tem aproveitado, a gente fica feliz com o crescimento dele. Quer dizer, hoje, se eu não me engano, ele dá 2 assistências, é isso? Né? Então, e faz um gol. Quer dizer, então você vê o nível de importância, né? De grau de impacto que ele teve no placar no jogo de hoje. Acho que isso também é uma construção, a gente aprender a usar melhor o jogador. Então tem o meu aprendizado nisso também, é lógico, né? Mas o grande mérito do jogador de estar aberto a entregar coisas que também são importantes para o grupo, para que ele possa também receber mais oportunidades. Então é algo bacana que está acontecendo. Boa noite, Seabra. Parabéns também pela vitória, um excelente resultado na tarde de hoje. O Red Bull Bragantino chegou a assumir um momento a liderança do Campeonato Brasileiro. Estava bem na competição, depois veio decaindo. Agora vem com uma grande vitória, acredito com uma elevação de moral, um resultado bom em cima de uma grande equipe. Você acabou de falar do primeiro tempo da tarde de hoje, que o time deixou o Fluminense um pouco à vontade depois do segundo gol e acabou tomando o 2-1 nos acréscimos. A entrada do Davi Gomes no lugar do Praxedes foi em função disso, que você queria um pouco mais de velocidade nessa saída de bola? E se essa semana de treino para você entende que vai fazer bem para o jogo diante do Botafogo, já que antes não estava tendo essa semana tão solicitada por todos os clubes, né? Uma semana cheia para treinar. Sim. Olha, a entrada do Davi ela era importante em 2 sentidos. O primeiro, nós temos um escape de transição, né? O Fluminense poderia voltar se abrindo mais e agredindo mais ainda. E a gente tem um velocista para situações de transição. O segundo ponto era a gente ajustar o tempo de saída na abordagem do volante do Fluminense quando ele abria pela direita. O Bernal estava gerando muito desequilíbrio quando ele abria por ali e a gente estava fazendo sempre um salto atrasado, né? E o Davi é muito acostumado a defender no 4-3-3, para ele seria algo muito próximo daquilo que ele já está habituado a fazer. Às vezes o Bernal descia entre os zagueiros e era o Manuel que recebia essa bola. Então, se vocês forem ver, a gente conseguiu saltar muito pouco,
saltar atrasado, só conseguimos roubar nesse tipo de movimento no primeiro tempo uma bola com o Ramírez interceptando, só que ele roubou passando e acabou errando o passe, né? Então nos causou muito problema a mobilidade dos volantes do Fluminense, que saíam de 2-2 para 3-1, né? 2 zagueiros, 2 volantes, sempre descia um, e aí eles transformavam aí a estrutura para 3-1. Seja o Bernal por fora e o Hércules nas costas do Sacha e do John, seja o Bernal por dentro. Teve um momento ou outro que foi o Hércules que desceu e o Bernal ficou. Então, e surtiu o resultado esperado. Acho que ele conseguiu ter o tempo de partir e de encurtar esses movimentos. Teve situação que foi o Guga Baixo fazendo em 3, ele também anulou, porque está muito habituado com essas dinâmicas de 3-3, que foi a forma que a gente também no profissional jogou na segunda metade do Campeonato Paulista, a partir do jogo do São Paulo, mas o nosso Sub-20 joga assim. Então, acabou que aquele lado, que era o que estava gerando mais problema para a gente no primeiro tempo, a gente conseguiu ajustar as subidas de pressão por aquele lado, e isso incomodou o jogo do Fluminense. E o Fluminense acabou fazendo uma aposta de jogar um peso e uma dobra ofensiva com lateral esquerdo e ponto esquerdo em cima do Natan, tá certo? Então, depois a gente sofreu um pouco com isso, depois a gente ajustou com o próprio Mosqueira e o Ramírez saltando no zagueiro da esquerda aberto, no Freitas, né? Então, assim, exigiu da gente algumas soluções. A entrada do Davi no intervalo foi nesse sentido, né? Tanto de ter uma transição quanto ter um ajuste defensivo mais rápido, porque ele está acostumado a fazer aquilo, tá certo? O Praxedes é um jogador mais interior que marcou como ponta para jogar por dentro, né? Então a gente achou que seria interessante e ficamos felizes, né? Porque realmente defensivamente funcionou, na transição funcionou, então isso foi fundamental para a gente conseguir conservar o resultado fazendo gol. De Bragança FM, você tem muita expertise em categorias de base, certamente esse é um dos motivos, né, de você estar no Red Bull Bragantino, dentro dessa estrutura, e a equipe Sub-20 está na disputa pela primeira vez, né, de uma final nacional, enfrenta o Palmeiras. Primeiro eu queria perguntar como é que você avalia esse momento, se você de alguma forma tem acompanhado, né, os jogos, e segundo, dentro de quanto tempo você consegue estimar que os jogadores da equipe Sub-20 possam estar cada vez mais integrados no profissional e como protagonistas, né, você que também tem essa expertise em categorias de base, fazer essa transição para o profissional. Olha, tenho acompanhado a semifinal, eu assisti em loco, a final o Álvaro foi, né? Então quando eu não consigo, tem sempre alguém da comissão, ou Álvaro ou Vinícius, que vão, normalmente é o Álvaro. E tenho contato com o Juninho, com o Fernando, e essa integração ela já existe. Os jogadores treinam bastante com a gente assim, no dia a dia, né? A gente conhece os jogadores, a gente entende que o trabalho está sendo muito bem feito, a gente vê o nível de organização e dinâmica coletiva de excelência, e vê a evolução individual dos jogadores também. Se os jogadores vão conquistar o espaço, se eles vão conquistar protagonismo, isso vai depender deles. Vai depender deles. O jogador tem que conquistar o espaço dele no profissional. Tudo que ele faz na categoria de base é para ganhar uma chance de estar no grupo e mostrar o trabalho dele. Mas nada do que ele fizer em jogo do Sub-20 vai colocá-lo como protagonista do profissional. Então é uma etapa de cada vez, tá certo? Ele tem que treinar no grupo do profissional, ele tem que ir bem nos treinos, ele tem que mostrar consistência e evolução, ele tem que conquistar o respeito dos pares dele, dos colegas que já estão. Os colegas têm que enxergar nele um jogador que seja capaz de produzir, de ajudar e de aproximar o grupo todo de resultado, porque futebol profissional é resultado, né? E aí o que a gente tem que buscar fazer é promover isso com critério, com um de cada vez, tá certo? Muito atento às dinâmicas da evolução individual de cada um. E a gente enxerga potencial
em jogadores que estão no sub-20 para conseguir seguir essas etapas. Mas isso não vai depender de mim, vai depender deles, do que eles fizerem ali dentro. Existe integração, existe um ambiente que é aberto para eles são bem recebidos, são respeitados pelos jogadores que já estão no profissional, a gente acompanha o trabalho deles jogando, a gente tem contato com o treinador, mas eles têm que chegar lá e impressionar, né? Mostrar que tem qualidade, mostrar que tem competência, e as competências não são apenas de jogo, são competências também de se relacionar em grupo, né, de conseguir se integrar, de se mostrar aberto a aprender, porque um jogador de sub-20, né, é um jogador que está iniciando uma carreira, claro que ele tem as qualidades dele que trouxeram ele até aí, mas vai precisar continuar evoluindo a longo prazo, mesmo os que são profissionais precisam sempre evoluir. Então, eles estão num ambiente fértil, um ambiente propício, e, na verdade, essa resposta são eles que têm que dar, assim como vocês estão vendo o Davi, aos poucos, conseguindo trilhar esse caminho.